Noite, gente! Estão ouvindo? Boa noite, pessoal! Que delícia estar aqui com vocês! Mais uma quarta-feira, mais um Fala Doc começando. Eu sou apaixonada pelos Fala Docs, gente, que é onde a gente aprende muito sobre os produtos, aprender cada vez mais, né, com pessoas tão capacitadas que nós temos aqui no sistema. Gente, coloquem aqui no chat de onde você fala, para a gente ver o poder da internet, o poder do online, que a gente tem nas nossas mãos, cada um no conforto da sua casa. Eu sou a Aline, eu falo aqui de Indaiatuba, interior de São Paulo. Mas temos aqui, olha, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, e mais? Sei que tem gente daqui de Indaiatuba também, de Salto, Campo Grande, Rio de Janeiro. Ai, gente, que legal, olha só que maravilha. Sei que tem pessoas do Japão também, de outro país, né? Gente de fora, de Gramado. Siqueira Campos, Paraná. Que legal, gente. Sejam todos muito bem-vindos para essa noite maravilhosa. A gente vai começar agora. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Demarque, eu sou farmacêutica de formação e eu falo que durante muitos anos eu trabalhei dentro da indústria farmacêutica e eu vi, gente, a indústria farmacêutica crescendo demais, sabe? Realmente fazendo aí uma onda de crescimento gigantesca porque as pessoas estão, né, preocupadas em tratar a doença, né? Ficou doente e aí tem que se cuidar, fazer o quê, né? E aqui a gente está todo mundo reunido hoje para falar de saúde, como que a gente pode ter mais saúde, como que a gente pode prevenir doenças, como que a gente pode envelhecer de maneira mais saudável. Eu acabei de vir de um workshop hoje à tarde, junto com uma nutricionista, e nós falamos exatamente isso, dos pilares, né, para a gente envelhecer bem. Porque todo mundo quer envelhecer, todo mundo quer, né, chegar aí na terceira idade, mas a gente tem que chegar bem. Não adianta chegar dependendo, né, de alguém muito dependente ou com muitos cuidados especiais ali. Então, existem alguns pilares importantes para esse nosso envelhecimento. E o primeiro pilar, a gente até vai recapitular, a gente já falou disso aqui, mas é sempre bom a gente relembrar o primeiro pilar, gente, é a gente se alimentar bem. Né? Então, como que está a sua alimentação hoje? Como que você está se alimentando? Com fast food ou com alimento de verdade? Né? Como que está a sua alimentação nesse momento? O segundo pilar, gente, muito importante é fazer exercícios físicos. Né? Você tem se exercitado, você tem feito, né, uma musculação, um exercício. A gente fala muito da musculação, quanto é importante a gente cuidar realmente da nossa parte física, ali, a nossa saúde física. Então, é um segundo pilar muito importante para ter uma vida mais saudável. O terceiro pilar é a gente ter uma noite de sono boa, né? Porque quando a gente dorme bem, gente, a gente acorda bem, a gente consegue ter mais disposição e envelhecer com mais saúde. Então, cuida também do seu sono. Hoje não é o foco aqui falar de sono, mas nós trabalhamos com os óleos essenciais que também apoiam muito na qualidade do sono, não só deitar e dormir, mas sim ter um sono de qualidade. O quarto pilar muito importante é a gente saber lidar com estresse. Ou melhor, gente, saber ter cuidado da nossa mentalidade, porque tudo nasce na nossa mente, né? Para a gente resolver um problema, gente, sabe como a gente resolve os problemas da melhor forma? Mude seu pensamento e você vai resolver o seu problema. Então, porque a solução está aqui, ó, está sempre na nossa mente. Então, assim, a gente cuidar da nossa mente, a gente ter uma vida mais leve, ter uma vida mais grata, saber manejar os desafios do dia a dia. E ali, o quinto ponto seria a parte de suplementação, de vitaminas. E aí, hoje, a gente vai trazer um tema muito importante também, que tem se falado cada vez mais, que é cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso intestino. Gente, quem já ouviu falar que nosso intestino é o nosso segundo cérebro? A gente tem que estar com a mente boa e a gente tem que estar com o nosso intestino bom. E a gente ouve muitas pessoas falando, né, que, por exemplo, eu não vou ao banheiro há 5 dias. Eu falo, meu Deus, né? E saber que tem muita gente assim, com toda a microbiota ali desregulada. E aí vem muitos, porque no intestino, gente, são formados, né, muitos hormônios, a gente tem muita coisa acontecendo no intestino. Então, ele precisa funcionar bem. A gente precisa estar com a nossa microbiota toda redondinha ali para funcionar em relação à imunidade, em relação ao emagrecimento. Quantas pessoas já viram assim, eu quero emagrecer, não consigo emagrecer? O problema muitas vezes está no intestino, não é porque você está comendo, tipo, eu não como nada, só como alface e engordo, né? A gente
ouve pessoas dessa forma porque o intestino muitas vezes não está bem. E hoje, gente, eu convido agora vocês a pegarem de fato papel e caneta na mão, que a gente vai ter uma aula sobre isso, sobre um dos pilares extremamente importantes para a gente ter uma vida mais saudável, para a gente ter um envelhecimento mais saudável, para a gente ter mais saúde, porque tudo começa também, gente, no intestino, é mente e intestino, mente e intestino. Se você tiver com esses dois aí redondinhos, gente, pode ter certeza que a vida vai fluir tranquilamente. E hoje, para falar sobre isso, eu vou, né, chamá-la. Ela que é, assim, uma PhD, gente, uma pessoa incrível, tanto de doação, né, de compartilhar conhecimento mesmo aqui com a gente. Então, assim, como pessoa, ela é uma pessoa maravilhosa. Então, já abre seu coração para ouvi-la, porque hoje você vai aprender muito, né? Uma pessoa incrível e também muito capacitada. Então, é uma médica integrativa, aí com um currículo gigantesco. É pediatra, então eu falo, gente, eu adoro, né, conversar sempre com ela. Eu tenho dois filhos pequenos, então é uma pessoa que sempre, né, tá ali do meu lado para o que eu precisar. E, além disso, a gente trabalha em hospital, é professora universitária, enfim, ela tem um currículo gigantesco e hoje ela vai trazer detalhes como que a gente pode ter uma vida mais saudável, um intestino mais saudável e fazer um detox no corpo. E aí, gente, resumindo a palavra, né, emagrecer. Quem quer emagrecer, gente? A gente sempre fala que normalmente mulher, né, sempre fala, ó, nunca é demais a gente perder pelo menos um quilinho, né? Então, hoje ela vem falar como que a gente pode ter mais saúde, pode emagrecer de maneira saudável, fazer um detox do nosso corpo através dos óleos essenciais. Então, me ajudem a receber essa pessoa incrível, maravilhosa, capacitada, nossa médica integrativa, doutora Ludmila. Vem para cá, doutora Lud. Ah, fechou, amiga. Oi, boa Boa noite. noite. Que Como diz linda, vem para cá, a amiga. Paula, oi, 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 gente, que delícia, que delícia. Boa noite a todos. Que carinho, Li, obrigada, obrigada. É sempre muito bom, né? Sempre uma delícia, é sempre um prazer poder colaborar um pouquinho, né? Poder trazer para vocês um pouquinho de possibilidade de melhorar alguma coisa, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Para quem não conhece, eu sou a doutora Ludmila, como a Lica disse. Eu sou pediatra de formação, mas eu fiz um monte de outras coisas para sair da caixinha, né, para a gente ampliar a nossa possibilidade de cuidado. Eu sou pós-graduada em acupuntura, em medicina vibracional quântica, em aromaterapia, sou especialista em medicina funcional integrativa, que significa a gente entender a função e as causas, para ao invés de ficar remediando, tentar encontrar o que causou o quê para resolver a causa e não tampar o buraco. E isso é muito legal, porque aí a gente não fica só no vamos cimentar, né? Vamos resolver a causa, que aí as coisas entram no eixo, as coisas voltam a funcionar da melhor maneira possível. Então, eu convido vocês a buscar de novo o equilíbrio a partir de um pouco de paciência, porque ao longo de muito tempo, né? Eu acho que aqui na telinha não tem ninguém com menos de 25 anos, né? E até os 25 anos a gente vai muito bem, né? O corpo quase não sofre nada, mas depois disso, as escolhas que a gente fez ou que fizeram por nós começam a mostrar algumas coisas, né? E à medida que o nosso corpo vai mostrando sinais das escolhas feitas, isso vai acarretando algumas manifestações ali na frente. Eu tô com 48 e os sinais de inflamação, tanto pelo que a gente consome, pelo que a gente tem contato, hoje tudo pode ser potencialmente tóxico para a gente. Então, é importante que a gente tenha a possibilidade de fazer algumas modificações, desde a maneira como a gente recebe notícias, o que eu vou fazer com isso, de que maneira isso vai me abalar. Porque, gente, pasmem, as nossas bactérias intestinais, elas respondem às nossas emoções.
E a maneira como elas respondem às nossas emoções faz com que a gente tenha desejos alimentares, ó, e a gente passa a ter comportamentos alimentares. Então, vamos pensar em algumas coisas, vamos pensar em algumas estratégias de desintoxicar. E quando a gente fala de desintoxicar, é uma coisa que é rápida. A resposta disso vai ser o nosso corpo jogar para fora o que está intoxicando, né? Então a gente vai sim ter algumas manifestações do que é esse desintoxicar? Vai, né? Vai ser um processo rápido? Não, mas a gente vai ver. E a gente realmente enxerga e sente e experimenta o processo, porque é um processo. Hoje todo mundo quer tudo de imediato, né? Eu quero uma varinha de condão para fazer um plim, meu corpo mudou em 2 segundos. Plim, aquele problema se resolveu em 2 segundos e não é assim. A gente constrói os problemas ao longo da vida com as escolhas erradas que a gente fez. Então a gente tem que entender que é um processo, não é rápido, mas ele é possível. E a gente vai ter algumas histórias aqui para contar, né? Algumas experiências vividas e eu vou contar para vocês ao longo da nossa noite aqui. Eu vou fazer um convite para vocês ficarem comigo e vou pedir licença para compartilhar a minha tela. Todo mundo vendo? Joia. Então, eu convido vocês para entender o que é isso, né? Isso é só um reflexo do que acontece com o nosso corpo ao longo de muitas escolhas que não são apenas conscientes desde que a gente está fora da barriga da nossa mãe. Então, eu tenho aqui um tecido adiposo para fora da musculatura, mas eu também tenho a tal da gordura visceral. Vamos passear? A briga eterna da balança, né? E isso começa, gente, podem acreditar, dentro da barriga da nossa mãe. Doenças que são associadas à obesidade. E a obesidade, a gente tem que começar a pensar desde as crianças que estão acima do peso, tá? Então, o momento da gente não engordar, não ficar fofinho desde a infância. Eu fico muito triste, eu como pediatra, eu fico muito angustiada quando eu vejo crianças que estão realmente acima do peso, porque as famílias ignoram que é o que está acontecendo aqui agora que vai determinar a mortalidade delas ali na frente. O risco que essas crianças estão correndo ali na frente. A gente não tem que olhar só para a criança agora. Que adulto que eu quero ali na frente? É um adulto saudável? As pessoas não estão se preocupando com o que vai ser lá na frente, com a caixinha de remédios que vai vir associada ali na frente. Quantos remédios, quantos comprimidos essa pessoa vai ter que tomar ali na frente, né? Por causa das escolhas que estão sendo feitas agora. Uma criança de 7 anos pesar 80 quilos não é normal. E eu vejo isso quase todos os dias. Então, a mortalidade aumenta demais. Quanto maior a circunferência abdominal, maior a mortalidade, maior o risco de derrames, maior hipertensão, todas as doenças coronarianas, né, doenças cardíacas, cálculos de vesícula. Por quê? Porque essa vesícula tem que trabalhar pra caramba para jogar a gordura fora, a gordura ingerida. Piora o refluxo, porque esse estômago tem que trabalhar em excesso com tudo que está sendo consumido de industrializados, ó. Por que artrose no joelho? Porque um joelho que com 8 anos estava lá programado para os seus 30 quilos, tá carregando peso de 80 quilos? Dá para suportar? Não dá, né?
aumenta a necessidade de suporte para os vasos, né? Todas as doenças tromboembólicas que têm um fundo inflamatório, esporão de calcânio, porque esse calcanhar está sobrecarregado com excesso de peso, começa o bullying o tempo inteiro, então a pessoa se sente mal de estar em público, a pessoa não consegue se relacionar, então ela se isola, depressão, autoestima que começa a não existir, olha o risco do suicídio, a gente acabou de vir do Setembro Amarelo, gota, que é por causa do acúmulo do ácido úrico, porque não consegue trabalhar com excesso de proteínas, diabetes do tipo 2 que a gente já sabe que é inflamatório pelo excesso do consumo de carboidratos, e aí aumenta o risco do diabetes na gestação, que também aumenta o risco da obesidade de quem vai chegar, maior risco de hipertensão da gestação, maior necessidade de cesárea por causa da hipertensão e do diabetes, por causa do tamanho do bebê. Então, percebe um monte de coisas, a infertilidade, porque aumenta todas as doenças autoimunes e dificulta a fertilização, porque o espermatozoide não é tão competente, porque o óvulo já não é mais tão adequado. Então, uma série de outras coisas, ovário policístico, então tem um comprometimento da motilidade de uma série de coisas, artrose de coluna, porque é uma coluna que está também sobrecarregada. E olha aqui, ó, olha como aumentou. O que eu falei na semana passada? Em 2 anos, quase 1 milhão de casos de câncer. É um horror, né? E a apneia obstrutiva do sono, por quê? Porque não tem mobilidade do diafragma, porque tá tudo cheio de gordura onde era para não ter. E aí o diafragma não se movimenta, o pulmão não tem expansibilidade, não consegue respirar. Morre mais? Morre mais. Triste, né? E aí, olha só, olha as escolhas, né? E aí, eu preciso de um pouquinho mais de dopamina. Aí eu quero mais dopamina. Aí eu não tenho a dopamina de outras maneiras, eu vou pegar onde? Ai, só mais um pouquinho de docinho. Ó, o cérebro falando. O açúcar vicia 3 vezes mais do que a cocaína. Tá? Aí eu tenho mal-estar, porque ficou alguma coisa aqui, eu passei mal, aí eu preciso melhorar, aí começa a me dar angústia, eu vou atacar a geladeira. Aí melhora. Comi alguma coisa mais adocicada, me deu algum prazerzinho ali. Aí melhorei o mal-estar. Aí fiquei bem. Mas aí passou. Aí eu preciso de mais dopamina. É a dopamina, 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 dopamina vindo da comida. E ó, as escolhas. Isso aqui tem excesso de glutamato monossódico, isso aqui tem excesso de corante vermelho, corante amarelo, que são estimulantes inadequados de, de, de neurotransmissores de excitação e que consomem dopamina e um monte de outras coisas e aumentam o risco das doenças inflamatórias. E o nosso intestino vai falando tchau. Ó, quando começa? Ó, quando começa? E isso aqui é só para simbolizar a tal da disbiose. E o que eu vejo de criança no McDonald's? Que desespero. E quando começa? Na barriga da mamãe, porque a flora intestinal de uma gestante conduz a maneira como vai se instalar a flora intestinal do bebê. Por quê? Porque tem a passagem transplacentária dos anticorpos, tem a passagem transplacentária de mediadores de inflamação. Será que eu estou fazendo escolhas adequadas? A grávida tem que fazer escolhas adequadas, porque ela não está escolhendo só por ela está escolhendo principalmente pelo bebê, principalmente. E aí, a gente precisa falar disso aqui. Precisa falar de desbiose, porque já se fala muito que o cérebro que o intestino é o segundo cérebro. Hoje já tem algumas linhas de pesquisa e algumas sociedades médicas falando que talvez o intestino seja o primeiro cérebro. Por quê? Porque existe o metabolismo da flora intestinal. Então, a flora intestinal ela se alimenta e o que ela elimina de substâncias também
trabalha no nosso corpo. E isso que as substâncias que a flora intestinal elimina, então o resíduo da flora intestinal, que o nosso intestino está diretamente em contato, também modula o nosso comportamento alimentar, também modula a nossa emoção, também modula a nossa absorção de nutrientes. Então, tem uma série de pesquisas já sendo feitas com esse direcionamento. E não é à toa que se fala e já se pratica muito o transplante fecal para situações de doenças autoimunes, para situações de obesidade mórbida, para situações de transtornos de comportamento. Então, tem uma série de coisas, assim, de pesquisas de ponta acontecendo, pensando justamente em disbiose. Interessante. E o que que é a disbiose? Se vocês olharem as cores das bolinhas, esse aqui é um intestino saudável, tá? Então, olha só, pensando em bactérias, em colônias de bactérias que são saudáveis, olha só como tá mais adequado aqui as bolinhas azuis. Quando a gente tem um processo de disbiose, eu tenho um desbalanço e prevalecem bactérias que não são tão interessantes para o meu intestino e aí perde-se a capacidade do meu intestino de se defender adequadamente na primeira camada de células. E aí fica frágil. Aí o que que acontece? Acontecendo a disbiose, eu tenho um aumento de permeabilidade intestinal. Como é uma camada só de células, eu tenho em cima dessa camada de células, quando tá tudo bem, uma camada grande de muco produzido tanto pelas células quanto pela própria flora intestinal. E se eu tenho um processo de disbiose, essa camada de muco fica fina, se é que ela é produzida, e eu tenho direto contato da flora intestinal com a minha primeira camada de células. E aí acontecem trocas de maneira inadequada, muito inadequada. Aumenta a absorção das toxinas produzidas por essas células que não são as mais adequadas, por essas bactérias que não são as melhores. O sistema imunológico que está embaixo dessa primeira camada de células, que está sempre ali para ficar à disposição, ele fica muito mais ativo, fica muito mais requisitado. Olha as doenças autoimunes acontecendo. Acontecem os desequilíbrios tanto inflamatórios como hormonais, porque eu tenho hormônios que são estimulados no intestino e começa uma desabsorção de nutrientes. Por quê? Porque está tudo muito inflamado. Então, se eu tenho inflamação acontecendo, está tudo muito em alerta, e esse processo só continua e vira uma bola de neve. Isso está tudo bem descrito aqui. As minhas células se abrem e entra um monte de toxina. E aí, o que que acontece? O que que pode estimular isso? Excesso de medicamentos, o estresse, porque as emoções também afetam a qualidade de equilíbrio da minha flora intestinal, e eu tenho que pensar que ao longo de todo o meu intestino muda o pH, porque em cada região intestinal eu preciso ter um pH específico, porque cada tipo de alimento precisa justamente disso, de acordo com as substâncias liberadas em cada altura do intestino, para ser melhor absorvido. No estômago é ácido, na primeira porção do intestino é básico, aí modulam-se as coisas e vai mudando o pH para melhorar a absorção de cada tipo de alimento. Se isso se modifica, a função das bactérias também modifica, as populações de bactérias específicas de cada lugar também vão se modificar, e aí os nutrientes também deixam de ser absorvidos em nível ótimo e às vezes até deixam de ser absorvidos. Por isso que muitas vezes a gente tem uma pessoa que é bem gordinha e é absolutamente desnutrida. Ela é anêmica, ela não tem produção de neurotransmissores de maneira adequada, ela não dorme, por isso que ela tem cada vez mais a necessidade de comer, de comer, de comer, porque ela tem fome, realmente, ela tem fome celular, porque as células dela estão pedindo, eu preciso ser nutrido. E é aquela fome que não para.
E aí, o que que acontece? Eu tenho tanto as bactérias que são próprias, quanto as bactérias que já não são mais adequadas em superprodução. E as citocinas pró-inflamatórias cada vez mais aumentadas. A elas aqui, ó. E aí, a gente precisa, então, agora começar a pensar de que maneira eu posso tentar diminuir esse processo. E aí, eu vou fazer uma pausinha aqui, só para ver um pouquinho a carinha de vocês. Por quê? Por quê? Porque isso que eu vou falar agora, gente, não é para crianças, tá? Não é para menores de 25 anos. Tudo bem? Não é. Por quê? Porque essas pessoas, teoricamente, ainda estão sob cuidados, tá? Não fazem as próprias escolhas, a não ser que sejam pessoas, os adolescentes que já moram sozinhos e que estão na faculdade, né? E que os pais não estão nem sabendo o que estão fazendo de errado, tá? Então, entendam, isso aqui não é para criança, tá? Um monte de gente me manda pergunta, doutora, posso fazer isso? Não, não pode. Criança pode? Não, não pode. Não, não pode, tá? Não vou responder de novo. Não, não pode. Todo mundo entendeu que não é para criança? Para que idade é? Acima de 25, certo? Vou compartilhar de novo. Tá. E aí a gente tem que cuidar de todos os nossos três filtros. Quais são os nossos três filtros? O que que joga fora os nossos lixos, né? Quais são os nossos três sistemas de alerta e que cuidam do nosso corpo e a gente tem que aprender a cuidar deles. O sistema linfático. Então, quando a gente incha, um dos lugares que acumula líquido é o sistema linfático, que está distribuído ao longo do nosso corpo inteirinho. E aí, quando a gente fala de fazer uma drenagem linfática, toda a nossa linfa, né, que é onde circula também anticorpo, né? Às vezes a gente fica demasiado e tem ali é, produto de drenagem de células, de toxinas de células. Então, às vezes, a gente tem aquela sensação de que está cansado, de que está esgotado. Pode ter muita toxina no nosso sistema linfático que a gente não está eliminando. Então, é sempre bom para todo mundo, não é exclusividade das mulheres. As mulheres drenam mais para o sistema linfático? Provavelmente sim, por questões até hormonais, tá? Então, mulheres fazem mais drenagem linfática e se beneficiam mais, especialmente na gestação, porque tem o peso da barriga para diminuir aqui, ó, nessa porção aqui dos canais linfáticos aqui, porque a barriga trava tudo aqui. Por isso que mulher grávida vai toda hora para o banheiro, porque a barriga pesa bem aqui em cima da bexiga. Então, é importante, tá? De tempos em tempos a gente fazer uma drenagem linfática justamente para toda a linfa ser desviada aqui para os rins e a gente ajudar a eliminar a via urinária também, tá? O fígado é um dos nossos principais filtros e a gente massacra muito o nosso fígado com alimentação inadequada, tá? Ele é o nosso principal depositório de metais. Então a gente tem que cuidar, tá? E é responsável por produzir a bile, é o fígado que produz bile, armazena na vesícula biliar. Então, todo excesso de gordura, ele tem que cuidar de gordura que a gente alimenta. Então, vamos escolher melhor as gorduras que a gente come, né? Então, frituras, gente, a gente pode abrir mão das frituras, né? Vamos escolher um azeitinho extra virgem, né? Que vai ajudar a melhorar uma série de coisas, cognição inclusive, vamos colocar uns ômegas da vida,
para ajudar a desinflamar, né? O ômega é fundamental para todo o processo cognitivo e para o processo anti-inflamatório, e o intestino vai agradecer e o fígado também. E aí, todo o excesso de gordura inadequada que a gente consome, o fígado tem que produzir pra caramba bile, e a bile armazenada na vesícula biliar vai ser jogada lá no fígado, nos intestinos, para poder eliminar via fezes. Então, a gente tem que cuidar com muito carinho do fígado. Ah, e a tal da esteatose hepática, o excesso de gordura armazenada no fígado. Então, é porque a gente não está cuidando bem dele, né? A gente está fazendo muita coisa errada. Vamos fazer melhores escolhas. E tem a esteatose não alcoólica, né? E a esteatose não alcoólica é pelo excesso de carboidrato. Lembra daquela primeira foto, escolhendo um monte de coisa errada para comer e come, 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 come? Então, vamos melhorar a qualidade do carboidrato que a gente está comendo, mais raízes, né? Pensar nisso, tá? E os rins, vamos aumentar a quantidade de líquido ingerido, né? E a qualidade, lembra do que a gente sempre fala, de cada copo de água que a gente vai ingerir, agradecer. O que que a gente está pondo para dentro? Vamos melhorar as nossas emoções, vamos cuidar da vibração de todas as nossas células, agradecer cada copo d'água. Não custa, né? Agradecer, porque o nosso corpo, dependendo da idade, quando a gente é neném, quase 80%, passa um pouquinho de 70%, mas cada órgão tem sim a sua porcentagem de água diferente uns órgãos dos outros, e a gente tem que zelar por isso. E os rins, eles jogam o excesso de líquido fora. E as toxinas que vêm desse líquido. E o excesso da linfa que está inadequado, quando a gente faz a drenagem linfática, vai ser desprendido aqui via renal para ser jogado fora. Então, quando a gente vai começar um processo de detox, é importante lembrar que o nosso corpo vai, não só através desses filtros, mas a gente tem outras maneiras de mostrar que estão acontecendo algumas coisas, tá? Eu gosto muito do lemon para ajudar nesse processo, tá? Por quê? Por causa dos terpenos que ele tem nele, tá? Ele tem limoneno. O limoneno, além de dar a sensação de bem-estar, ele vai ajudar a fazer uma limpeza desses três filtros. É importante? É importante. O que que a gente pode perceber quando a gente começa a eliminar toxinas? E aí, eu vou de novo descompartilhar e vou chamar uma pessoa aqui para dar o depoimento dela, porque eu fiz agora, no meio de setembro para cá, na verdade não, foi no começo de outubro. A gente começou um desafio de detox, né? Eu propus e algumas pessoas vieram, né? Algumas mulheres vieram e foi muito legal, porque a gente está na quarta semana, é a última semana, foi um desafio proposto para 4 semanas. E eu tive os meus resultados e estou muito feliz com isso. Mas eu quero, depois eu falo dos meus, mas eu quero que ela fale como ela se sentiu. Eu não vou induzir absolutamente nada, eu quero que ela fale como ela se sentiu e o que ela viveu nessas 4 semanas. Vou convidar aqui, Lica, você abre, por favor, o microfone da Ana Paula Demef. Oi, 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 meu povo! Boa noite! Deixa eu ver todo mundo aqui, peraí. Tudo bem por aí? A Lud me pegou de surpresa hoje de manhã, não tem como falar não para a Lud, né, gente? Não dá para negar, falar um não para a doutora Lud maravilhosa aqui. Então, já sou paciente da Lud há uns meses, e nesse ponto, nessas últimas semanas especificamente, falando do detox, eu tive uma surpresa muito boa, mesclada com surpresas ruins também. Então, eu vou começar falando pela notícia ruim. Detox traz uns desafios, principalmente para quem, como eu, é formiguinha, gosta de um docinho também. Ah, gente, eu tenho que me apresentar, né? Até esqueci, porque tá emocionada aqui, ó. Eu sou Ana Paula de Neff, gente. Aqui estou como paciente da Lude, sou terapeuta, também estou aqui
no nosso time maravilhoso, trazendo muita coisa boa com os óleos essenciais. Sou apaixonada pelos óleos essenciais também e venho me cuidando desde 2020 de uma forma mais sistêmica, mais integrativa, por causa do hipotiroidismo, de um monte de Covid, e HN1, e obesidade, e mais um monte de coisa, ansiedade e tudo mais. E aí, eu procurei a Lud para me ajudar a cuidar do hipotiroidismo de novo, que estava tudo desregulado aqui. E chegando nesse momento do detox, quer dizer, na minha última consulta, ela me deu uma lavada de cara aqui e mandou, gente, sabe tudo que é bom? A gente tem que cortar, mandou cortar tudo que dá alegria pra gente, tudo que a gente come que dá alegria. E corta carboidrato, e corta açúcar, esse monte de coisa que dá alegria, mandou cortar tudo. Óbvio que eu não obedeci, né, gente? Porque é difícil demais de fazer isso de uma vez. Mas no grupo de detox, do jeito que a gente foi fazendo ao longo dessas 4 semanas, foi ficando mais leve. E chegou. A gente vai acostumando, a gente vai construindo o hábito, né, de fazer isso. Não tinha nada tão diferente do que eu já estava fazendo. Mas as gotinhas de limão, combinada com com os outros óleos, do jeito que a gente fez ali, e ajustar algumas coisas, são pequenos ajustes nas coisas básicas, todos os dias. Não é que de repente essa semana eu fui vestir uma blusa que há 2 semanas atrás não me servia, e a blusa serviu. Eu fiquei super feliz, porque isso vai dando mais motivação para continuar. Consegui, inclusive, não comer o chocolate que eu fiquei com vontade hoje. Porque a vontade vem, mas a vontade vai também. E junto com isso, dentro do processo de detox, a ansiedade diminui, né? A gente vai entendendo como que a capacidade de vencer pequenas vontades, porque a vontade vem e a vontade vai. Mas no momento mais inflamado, no momento mais desafiador, fica mais difícil mesmo. Mas no dia a dia, à medida que a gente vai limpando o organismo mesmo, vai ficando mais fácil. Então, as coisas difíceis. Tem dor de cabeça nos primeiros dias, tive muita dor de cabeça, e dependendo do que eu como, o meu organismo já responde diferente. E aí eu vou ter dor de cabeça de novo. Então, a gente já consegue identificar que tipo de comida, como que a comida está fazendo bem, como que a comida está fazendo mal. Já sinto falta de algumas coisas que eu já faço, já voltei a fazer, né? O exercício, a meditação, que a gente coloca isso dentro do processo do dia a dia, dentro do detox. O intestino, gente, é igual um reloginho agora, uma maravilha. Já tinha muito tempo que ele já estava funcionando bem, só que ele começa a funcionar melhor ainda. Então é quase que, ó, comeu, ele vai funcionar daqui a tanto tempo. Então fica preparado ali. Que mais? A unha responde melhor, o cabelo responde melhor, a pele responde melhor, o sono melhora gradativamente, e com isso tudo, todo o resto também melhora. O humor melhora, a oscilação de humor diminui, a ansiedade diminui, e aí também vira um círculo vicioso, da mesma forma que vira um círculo vicioso ruim quando a gente está todo inflamado e comendo errado e fazendo escolhas erradas, e às vezes não, é muito difícil de quebrar isso na maioria das vezes, quando a gente consegue começar a quebrar e ver os resultados, né, de pouquinho em pouquinho, vai vendo o resultado e vai dando mais força para continuar, vira um círculo vicioso do bem também. Então, acho que o que eu tenho o que eu posso falar com todo mundo nesse primeiro momento. Façam, limpem os seus organismos, façam boas escolhas, porque vale a pena, o seu corpo vai agradecer e vai te responder muito bem. Obrigada, Aninha. Obrigada. Nada, meu bem. Não foi difícil, né? Porque é muito simples, é muito simples. Obrigada. Vou compartilhar de novo aqui. E aí, gente? Então, o limão é de uma maneira muito fácil, tá? A gente começa o dia com o limão. É muito? Não, é só de manhã. E aí, o próximo passo é a gente cuidar do metabolismo, tá? O que que eu escolhi para a gente cuidar do metabolismo? O MetaPower, tá? Por quê? Porque o MetaPower, ele tem 2 cítricos que vão trazer a sensação do bem-estar e eles vão cuidar do nosso sistema digestivo, tá? Tem o hortelã-pimenta, que também cuida do sistema digestivo.
Tem o gengibre, que cuida principalmente do intestino, porque pode, ele vai organizar ali, porque pode tanto dar uma travada no começo, mas pode hiperestimular, porque um intestino que está inflamado, e todos eles têm um potencial anti-inflamatório que varia de acordo com a quantidade de moléculas bioativas, todos eles, tá? Mas como é que acontece? O gengibre é um excelente anticonstipação, tá? E como é que acontece a organização disso? Vai depender do quanto tem de inflamação, da característica da desbiose. E a casca da canela, ela vai dar para evitar aquela sensação de fraqueza, de fadiga, de mal-estar, é ela que vai dar o bem-estar, ela tira a gente daquela sensação de estou me arrastando, tá? Então, o Metapower tem essa propriedade. É muito que precisa consumir? Não. Também, um pouquinho. Para cada litro de água ingerido, uma gota. É pouquinho, tá? Então, as pessoas acham que é um absurdão, e não é. É pouca coisa, tá? É muito pouca coisa. E aí a gente entra, demora, né? Não é rápido, não é varinha de condão, não é milagre, é um processo. O que a Ana falou, à medida que você vai organizando, que o excesso de toxina que está dentro das células começa a sair das células, cair no organismo até que seja eliminado, pode dar náusea, pode dar dor de cabeça, pode dar mal-estar, uma sensação de, sabe, aquela coisa que você não consegue definir? Fica aquela coisa meio, não é fraqueza, mas também não é superdisposição, tá? Então, a primeira semana ali, às vezes, é desafiadora, mas a gente foi. A gente se apoiou ali no grupo o tempo inteiro e deu muito certo, tá? Teve gente que na primeira semana eu avisei que podia aumentar a frequência do intestino, teve gente que diminuiu a frequência do intestino, isso é muito individual. Eu, por exemplo, virei um porco-espinho, a minha cara encheu de espinha. Por quê? Porque isso era esperado, modulou até a minha característica hormonal. Eu tenho a minha zona T é mais oleosa, ficou mais ainda. Por quê? Porque mexe, tá? Tem toxina para sair? Vai sair. E depois reorganiza, tá? Então é a diferença da eubiose para desbiose. E nós temos aqui uma coisa que eu amo de paixão. E quando foi lançado o ano passado, eu nunca mais fiquei sem. Por quê? Porque isso aqui de verdade é ouro na mão. O que faz essa belezinha? E existem duas possibilidades. Eu compro tanto assim quanto naquele sachêzão grande. E eu tenho aquele sachêzão grande na minha cozinha e esse aqui para levar para onde eu vou. Ele tem várias fibras, tá? Então, tem a polidestrose, tem a goma-guar, tem goma arábica, tem a pectina e inulina, o fruto oligosacarídeo e tem também a beta-glucana. Tudo isso vai não só melhorar a característica do bolo fecal, mas deixar o trânsito intestinal mais adequado. Por isso que no começo é desafiador, tá? E também dá uma melhor saciedade. E por causa dos óleos essenciais que tem aí, que são os mesmos óleos essenciais que do próprio Metapower, ele dá bem-estar. Então, fora todas as vitaminas que tem, né? Então, além de cuidar do intestino e promover o processo de melhorar o trânsito intestinal, desfazer a inflamação, ajudar no processo anti-inflamatório, ele já vai nutrir. Então, tudo aquilo que estava acontecendo antes, ele já começa a resolver, porque ele está dando várias vitaminas aí que são antioxidantes, que são anti-inflamatórias, que ajudam no processo de formação das membranas celulares, tanto as membranas celulares de células vermelhas do sangue, quanto de células de imunidade. Então, tem um monte de coisas aí que são fundamentais. Tem zinco para
para a imunidade intestinal e para a produção de membrana de hemácias e de mitocôndrias. O cromo que está aí é no formato de picolinato de cromo para diminuir as formigas. Olha, diminuiu a sua vontade de atacar um doce, Ana? Pois é, vem daí, tá? E a biotina? Melhorou o cabelo? Melhorou a unha? E para gente fechar aqui, né? Olha só, o intestino permeável. Ele começa para fechar não, porque ainda tem mais uma coisa. Ele começa a não ser mais permeável, tá? Então, essas ligações aqui, que a gente chama de tight junctions, junções firmes, quando a gente tem um intestino que é permeável e que passa tudo, que não deixa absorver nutriente, que causa as doenças autoimunes, fibromialgia da vida, né, o diabetes lá na frente, que hoje o Alzheimer está sendo chamado de diabetes tipo 3. Então, uma série de coisas, a gente começa a diminuir os riscos. Eu posso fazer melhores escolhas? Eu posso fazer melhores escolhas, né? Então, diminui o meu estresse. Isso aqui para mim agora é um desafio, né? E o que causa, ó, excesso de antibióticos. Então, quem usa antibiótico e antibiótico e antibiótico e antibiótico, não estou matando só aquela bactéria que eu quero, eu também estou afetando muito violentamente toda a minha flora intestinal, tá? E aí, para a gente finalmente fechar aqui com chave de ouro, o colágeno, por quê? Porque o colágeno não vai ser bom só para esse colágeno aqui, não vai ser bom só para o meu meio externo, ele também vai melhorar a minha primeira camada de células intestinais, tá? Eu tenho tudo isso aqui, tudo isso, ele vai aumentar a hidratação das minhas células intestinais por causa do ácido hialurônico, vai melhorar, lógico, o cabelo, unha, vai melhorar tudo isso depois de um certo tempo que o meu intestino desinflamar, tá? E por causa da coenzima Q10 vai melhorar a capacidade de produção energética para a minha célula intestinal também, que é isso que eu preciso para ela ter condição de reagir, né? Mas eu tenho um maior aporte também aqui para juntar com a beta-glucana, com o zinco aqui do Fiber Up. Eu tenho mais zinco, eu tenho selênio para melhorar o meu poder de decisões aqui, melhora a minha cognição, e isso vai juntando com tudo isso, com todas essas fibras aqui, que aqui eu tenho mais um pool de fibras também de excelente escolha, e eu não tenho açúcar aqui, eu tenho a polidestrana, eu tenho uma excelente condição de dar proteína de boa qualidade para o meu corpo e isso ajudar no meu processo anti-inflamatório intestinal. Certo? E aí, então, o que que pode acontecer? Eu posso ter aparecimento de espinhas porque o meu corpo está eliminando? Posso. Posso mudar o meu fluxo intestinal por um período até que ele se estabilize? Posso. Posso ter uma mudança de medidas no meu corpo positivamente? Posso. Posso fazer as pazes com o espelho? Com toda certeza. Certo? Eu fico à disposição, né? O que vocês tiverem de dúvidas, eventualmente eu consigo responder. Não posso dizer que vou conseguir responder, né? Mas podem mandar lá no Instagram os